Olá, estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Sou uma mulher negra de pele clara, estatura mediana, cabelo trançado, vermelho na altura da cintura. Estou com óculos e brinco, estou usando um jaleco rosa e é um prazer estar com vocês nesta aula. É uma aula bem diferente, né? Então, vocês aguardam que no finalzinho a gente vai fazer uma interação ao vivo. E comigo, professor Tony, bom dia! Bom dia, Janaína, bom dia a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídias. Eu sou professor de matemática, mas eu vou estar moderando essa aula aqui com a professora Janaína Jardim. Eu sou um homem de estatura mediana, tenho barba, brinco nas duas orelhas, estou de óculos, camisa rosa também e sou lindo, né? E o meu sinal eu vou pedir para a Flávia fazer, porque eu preciso das duas mãos para fazer o meu sinal. Obrigado, Flávia. Bom dia para você. Seja bem-vindo a essa aula de História também. E muito obrigada aqui a Flávia, que está nos acompanhando. Olá, Flávia. E na sequência teremos o Helder nos acompanhando aqui no Libras. Então sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao 8º ano, né? Parabéns a todos que chegaram até aqui ao 8º ano. Essa é a nossa primeira aula, então nós vamos fazer uma revisão. Tenho certeza que vai ser uma aula bem simples, que vocês vão participar bastante. Eu vou colocar então na tela o nosso objeto do conhecimento, mercantilismo. Tema fácil para vocês, né? Vocês já dominam aí esse tema mercantilismo. Então, nós vamos fazer uma revisão. Está bem, 8º ano? Vamos fazer uma revisão. Então, eu gostaria de começar aqui pela habilidade, né? É importante a gente pensar sempre a habilidade, porque a habilidade, ela traz para nós, assim, uma ação, né? O que vai ser feito na aula? Qual é a ação deste momento? A habilidade, ela está pedindo para caracterizar. Então, essa é a ação. Vamos trazer característica da ação dos europeus e suas lógicas mercantis. Opa! Eu sempre faço isso, Tony. Eu sempre faço isso. Vamos de marca-texto, né? Isso. A primeira aula acontece, ó, práticas mercantis, visando ao domínio do mundo atlântico. Opa! Então, se a habilidade está dizendo que nós vamos caracterizar práticas econômicas, né, as práticas mercantis, e aí visando o domínio do mundo atlântico, significa que nós já estamos no período aí das grandes navegações, né? Porque Portugal já foi, né, se desbravou, eu posso falar desbravou aos mares? Sim, desbravou os mares, então, né? Portugal já desbravou os mares do Atlântico e já encontrou a América, né? Encontrou. Tá bom, vamos pensar assim. Mas assim, eles descobriram a América? Não descobriram? Não descobriram, né? Invadiram, né? Mas, eles chegaram, eles estavam lá no mar. Eu não tenho a minha opinião aqui, porque é aula de história, mas eu acho que eles invadiram, tenho essa impressão. Olha só, eles estão lá no Atlântico, né? Grandes navegações. E Portugal, ela é muito protagonista neste momento das grandes navegações, até pelo seu conhecimento náutico, a sua posição estratégica ali, né, para o mar. Eles já estão numa posição estratégica, então é só ir. E quando eles chegam, eles estão no Atlântico, né? E eles encontram a América. E aí a gente precisa pensar que a América já estava lá, como o professor Tony falou, né? Eles meio que invadiram. Já pensou, eu entro na casa do meu vizinho e falo assim, eu descobri essa casa? Não, descobri sua casa. Eu vou comer toda a comida que tem na sua geladeira e eu vou escravizar seu pai e sua mãe. É isso aí, acho que é isso. E aí, voltando lá na tela, então nós estamos neste contexto, né, do domínio do Atlântico, século XVI, né, século XV, XVI. E aí nós vamos pensar as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. Então, nós vamos pensar aqui muito sobre as características do mercantilismo, está bem? Então, assim, qual que é o cenário? Europa, né? Europa, já no período das grandes navegações, eu trouxe até aqui uma caravela, né, pra gente... É lógico que esse aqui é bem pequenininho, né? O deles era muito maior. O deles era muito maior. Então, assim, grandes navegações. Falou de Atlântico, significa que nós já estamos nas grandes navegações, porque estamos no Atlântico, certo? E aí, deixa eu passar aqui a tela. Dá uma olhadinha nessa imagem. 8º ano, eu vou pedir para vocês pensarem aqui, fazer uma análise de fonte, né? Quais elementos da obra caracterizam o mercantilismo? E assim, eu vou deixar essa imagem na tela e já vou pedir para vocês já irem pensando sobre isso, porque no final nós vamos conversar sobre esta imagem, está bem? Por isso que eu já estou adiantando. No final a gente vai conversar sobre essa imagem, porque agora é assim. Acredito que vocês já saibam. Pode até voltar para mim, por gentileza.
Valeu, produção. Olha só, como que funciona agora? Então, assim, nós teremos esses 15 minutos de aula, né, expositiva, e depois nós teremos 15 minutos de interação. Então, já estou preparando vocês para a interação, está bem? E entrem, venham ao vivo, quero ver muito o rostinho de vocês, conversar com todos vocês, certo? Aí, voltando lá na tela, né, essa é a imagem e essa é a questão que eu quero conversar com vocês lá nos 15 minutos de interação. Quais elementos da obra caracterizam o mercantilismo? Certo? Bom, agora que vocês já conhecem a atividade, vamos pensar aqui o que é o mercantilismo. Tem este texto que está disponível no caderno do aluno, né? E vocês podem encontrar, inclusive, no material que os professores podem baixar lá no repositório. Mas eu vou pedir para voltar aqui para mim e vou dizer assim, ó, resumidamente, né? O que é o mercantilismo, né? A Pro falou aqui de grandes navegações, a Pro está dizendo que tudo isso está acontecendo na Europa, né? Mas o que é o mercantilismo? O mercantilismo, eles são práticas econômicas de um Estado absolutista. Agora a gente vai desconstruir toda essa frase. Práticas econômicas, então significa que eu estou falando de economia, né, professor? Sim. Professor de matemática que pode me... Eu acho que a palavra mercantil já pelo menos para mim, assim, me dá a ideia de mercado, por exemplo. Mercado. Né? Importação, exportação. Mercado no geral, né? Numa forma bem ampla mesmo. Bem né? ampla. Bem ampla. Mercantilismo. Então, olha só, são práticas econômicas, né? Então, mercado, economia, estamos falando de importação e exportação. Como o professor Tori falou aqui, é mercado, certo? Então, são práticas econômicas de um Estado absolutista. Mas por que é um Estado absolutista? Primeiro que nós estamos falando daquele Estado com E maiúsculo. Ah, sim, sim. Não é um Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo que é com E minúsculo. Estamos falando de algo maior, né? É uma instância política. Estamos falando do Estado com E maiúsculo. E aí depois, estudantes, vocês pesquisem um pouquinho mais sobre isso, está bem? Então, o que é esse Estado absolutista? Eu tenho aqui um rei, ó. Eu trouxe até aqui a coroa para... referenciar esse rei, né? Então, olha só, esse rei, estamos na Europa, certo? Estamos na história moderna já, né? Terminou a Idade Média. Esse rei agora, ele tem amplos poderes, né? Ele é considerado um rei absolutista, significa que ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos do rei agora, né? Ele tem todo o poder. E esse rei, para poder proteger o seu Estado, ele vai gerir, ele vai administrar as práticas econômicas. E aí ele vai criando algumas estratégias econômicas para garantir que o Estado dele, né, que o seu Estado seja forte, que são os Estados modernos, absolutistas. E aí um resumão, assim, o que é um Estado moderno absolutista? Lembra que tinha lá o feudalismo, né? Tinha os feudos, Idade Média. Então, Alta Idade Média, quando começou os feudos, Baixa Idade Média, quando esse sistema já termina, certo? Lá na Idade Média, o rei ele tinha um poder menor, né? Porque a gente tem que pensar que como que era antes? Antes era o poder descentralizado, tinha vários feudos. Então, cada senhor feudal mandava no seu feudo. Isso enfraquecia o poder desse nosso rei, né? Ele tinha um poder mais enfraquecido. Por que era enfraquecido? Porque o poder dele estava ali todo dividido nos feudos, com os senhores feudais, certo? E aí o que acontece? Agora nós estamos no Estado moderno absolutista. Aqueles feudos, eles se juntaram, né? E formaram um Estado maior, um Estado mais moderno. E esse rei que vai garantir as práticas econômicas deste momento, né? Deste Estado. Na tela para vocês, dá uma olhadinha, a gente vai conversar bastante disso ainda. Dá uma olhadinha na tela e eu vou traçar assim, um breve panorama, as características do mercantilismo, está bem? Então, olha só. Mercantilismo, então nós já sabemos que são práticas econômicas de um Estado absolutista. E aí eu vou colocar na tela para vocês a primeira característica, que é a intervenção do Estado. Se é a intervenção do Estado, significa que nós temos aí um rei, né? Eu tenho aí um rei absolutista. E esse rei absolutista é ele que vai orquestrar, ele que vai comandar todas as questões deste Estado, econômicas, políticas e sociais. Então, o Estado é forte, ele é bem presente neste cenário.
Balança comercial favorável. Eu já explico aqui a balança. Metalismo. Então, olha só, o que é uma balança comercial favorável, né? Aí eu vou pedir para o professor Tony a gente fazer o exemplo aqui. Olha só, eu tenho uma balança, né? É uma balança comercial. Então, eu tenho o país 1 e o país 2. Então, olha só, a balança, nós temos pedras, né? Metais. Aqui, nós vamos fazer como se fossem metais preciosos, que já é o metalismo, né? O princípio do metalismo, acúmulo de pedras preciosas. E aí, professor, vamos supor que você é o país, o azulzinho é 1? O azulzinho é 1. 1. O meu país, o meu estado precisa de comprar feijão. Legal. Tá? Deu uma estiagem, aí o feijão morreu toda a plantação, eu vou precisar comprar feijão. Então, quando eu compro feijão, eu estou te dando pedras preciosas, porque nós vamos comprar isso tudo com ouro. Ouro, muito ouro. Muito ouro. E aí você vai acumular no seu país esse ouro. Que é o país 2. No meu caso, eu sou o país 2. Você é o país 1, pro. Tá, eu sou 1. Então posso colocar aqui? Isso. Ai, ai, ai. Será que essa balança vai funcionar? Eita, olha aí, Janaína. Meu Deus. Claro que ela funcionou. Eu fiz, aí tinha que funcionar. Pronto. Então, olha só. O professor Tony, ele era o país 1, né? Sim. O país 1 é o país que vendeu. Ele vendeu o feijão. Quando ele vendeu o feijão, ele acumulou pedras preciosas, né? Sim. Ele acumulou metais. Nesse caso aqui, quando tá lá para baixo, quer dizer que tem muito metal, então ele tá bem. Tá com bem. muito metal. Legal. Então você está com superávit. Legal. Esse é o princípio do superávit. Então, ele está com superávit porque ele acumulou, ele vendeu, ele acumulou metais, né? Então, essa é a balança comercial. Está favorável para você. Né? Para mim não está favorável. Mas vamos supor que nós façamos outro tipo de relação comercial e você vai comprar de mim algum produto. Legal. Então né? eu vou pegar do meu metal aqui e vou passar para você. Isso. Então você vai comprar arroz. Legal. Tava e aí faltando arroz, eu precisei. Então você vai me dar pedras. Isso. Aí, ó, vocês estão vendo? Já está começando a regular a nossa balança. Então, nós estamos aqui com, ó, o número 2, o país 2, ele ainda está aí com prejuízo. Nós estamos ainda com déficit, se a gente for comparar com o seu país, né? Então, vamos supor que você precise comprar outro produto. Sim. Maçã. Não tem maçã, então você vai comprar maçã do meu país. Aí eu vou pegar meu metal aqui e vou passar para o seu país. Aí. Exato. Muito bem. Exato. Legal. Olha só, agora, vira ali, isso. Agora o superávit está para o país 2, porque eu acumulei metais, eu tenho o superávit, eu tenho lucro, né? Superávit é lucro. E aí, voltando lá na tela, dá uma olhadinha. Aqui a gente conseguiu explicar 2 fatores, né? Balança comercial favorável, para quem vende mais, para quem tem lucro, e metalismo, acúmulo de metais, pedras preciosas. E aí nós temos o pacto colonial. O que é o pacto colonial? Olha só. Nós temos uma relação de metrópole e colônia. Vamos dar um exemplo bem prático. Brasil é uma colônia e Portugal, metrópole, certo? É o que geralmente aconteceu. Então, olha só, o Brasil, né, que na época era colônia de Portugal, só podia fazer comércio com a sua metrópole. O Brasil não poderia... Só Portugal. O Brasil não poderia vender para a Inglaterra, para outros países, de maneira alguma. Tinha que vender só para Portugal. Outra questão, Portugal, ele pode vir aqui na colônia e extrair toda a sua riqueza, pau-brasil, ouro, pessoas, usar todo o recurso mineral da sua colônia. Então, esse é o pacto colonial. Na verdade, é um pacto assim, onde a colônia ela sempre sai em desvantagem, né? É um pacto de exploração colonial. A metrópole sempre sai em vantagem e a colônia em desvantagem. Dá uma olhadinha na tela. Nós temos o protecionismo, então assim, como um rei absolutista, eu vou proteger o meu comércio. Então assim, Tony, se o seu país vir aqui vender feijão no meu país, eu até deixo você vender o seu feijão, só que eu vou taxar, né? Eu vou criar algumas taxas alfandegárias que vai encarecer muito, né, o seu produto. E aí, nós vamos ficar por aqui, está bem? Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e peço que os estudantes agora fiquem comigo, porque nós vamos fazer uma interação. Avaliem a nossa aula. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Estudantes, me aguardem que a gente já conversa. Tchau, tchau!